Para revisar a lei de Gauss, é interessante nós nos recordarmos da lei de Coulomb. A lei de Coulomb, diferente da lei de Gauss, ela é obtida de forma empírica, através de medições, verificações, certo? E ela diz que o campo elétrico em um dado ponto P do espaço, por exemplo, vou marcar este ponto, o campo elétrico neste ponto depende única e exclusivamente da distância que ele está dessa carga pontual, certo? Então eu tenho um vetor R, aqui assim, o módulo desse vetor vai me dar a distância, né? E aqui nós temos então, né, essa dependência, uma constante, 1 sobre 4πε0, vezes a carga dividido pelo quadrado da distância. Isso aqui é um versor R, que simplesmente um vetor unitário na direção de R, certo? Então essa expressão aqui nós vamos obter a lei de Coulomb através da lei de Gauss, né? Mostrando então que a lei de Gauss acaba sendo mais fundamental do que a lei de Coulomb. A ideia toda é a seguinte: vou escrever a forma integral da lei de Gauss. Então nós temos que a integral de superfície do produto escalar entre o campo elétrico e um certo vetor dA, que nós já vamos discutir em seguida o significado dele, vai estar relacionado com a quantidade de cargas dentro dessa superfície dividido por uma constante ε0. Essa expressão matemática, então, nós vamos agora tentar enxergar o que ela fisicamente nos diz. Essa superfície, o limite, essa integral, ela é sobre uma superfície fechada S, a qual eu vou representar aqui. Então eu vou fazer uma superfície esférica, claro, eu estou representando em 2D, então eu represento como um círculo, mas vocês imaginem que em um espaço tridimensional nós teríamos uma superfície esférica fechada, confinando, dividindo o espaço em duas regiões, uma dentro dela, outra fora, e dentro dela contém então a distribuição de cargas sobre a qual eu quero aplicar a lei de Gauss. Então é interessante nós observarmos aqui, vamos começar pelo lado esquerdo da nossa expressão, né? Eu tenho um EdA. O que seria esse dA? Bom, nós vamos tomar um elemento de área dessa superfície, vou pegar um pedacinho dessa superfície e vou dizer que esse elemento tem uma dimensão dA, uma certa superfície dA. O que nós fazemos então é atribuir um vetor ortogonal a essa superfície, perpendicular então a essa superfície, cujo módulo vale dA. dA é o tamanho desse pedacinho de superfície, né? Como é um vetor, eu vou colocar aqui o caráter vetorial, então nós podemos dizer que dA vetor é igual ao módulo de dA na direção do versor radial, certo? Então aqui temos produto escalar de e esse vetor dA. Então nós estamos de certa forma fazendo o produto dessas linhas de campo elétrico que atravessa a superfície sobre esse elemento dA. Como nós vamos integrar sobre toda a superfície, de certa forma é como se nós estivéssemos contando e somando a quantidade de linhas que está saindo de dentro dessa superfície, né? Bom, se nós olharmos agora o lado direito dessa equação, tá? O lado direito ele tem a quantidade de cargas internas dentro da superfície dividido por ε0. Bom, nós sabemos a priori a quantidade de carga que está dentro da superfície, que é simplesmente mais que. Então esse lado é simples de nós resolvermos. Mas notem que existe uma relação entre a quantidade de cargas e a quantidade de linhas, quantidade de cargas dentro da superfície e a quantidade de linhas que cruzam essa superfície, né? Então é justamente essa relação que a lei de Gauss está explorando. Aqui vale detalhar um pouco mais ainda que o produto escalar entre dois vetores, né? Nós temos E escalar dA, isso vai ser igual ao módulo de E vezes o módulo de dA vezes o cosseno do ângulo, nesse caso eu representei por θ, o ângulo entre esses dois vetores. Porém, notem que tanto o campo elétrico quanto o vetor dA, me desculpem, eles possuem, né, eles estão alinhados na direção radial, então o ângulo deles, entre eles é 0, cosseno de 0 é igual a 1,
Logo, o que sobra aqui é o produto E escalar, E vezes dA. Não tem mais produto escalar, porque agora são duas grandezas escalares e não mais vetoriais, certo? Então nós podemos avançar um pouco mais ainda na resolução desse lado esquerdo. Eu vou reescrever novamente a lei de Gauss aqui. Nós temos uma integral sobre superfície de E dA, sem caráter vetorial agora, né? E isso vai ser igual a Q mais Q, ou simplesmente Q dividido por ε0. Então agora entra um ponto muito importante da lei de Gauss, que é a escolha correta dessa superfície, né? A lei de Gauss ela pode ser resolvida de uma forma muito simples, desde que essa superfície seja escolhida de tal forma que haja uma simetria, né? Em que o campo elétrico sobre essa superfície possua sempre o mesmo valor. Se isso acontecer, nós podemos tirar ele da integral, tornando a resolução muito mais simples. Neste caso, se nós escolhermos uma superfície que está centrada na partícula e uma superfície esférica, como o campo depende do raio, né, e a distância da partícula até a superfície, aqui assim, eu vou botar só o módulo, né, a distância é R, essa distância aqui assim também é R, a partícula está centrada, certo? Então a escolha de uma esfera centrada na partícula é uma escolha conveniente que nos proporciona um campo elétrico constante ao longo de toda a superfície. Isso faz com que nós possamos escrever novamente essa expressão como sendo E vezes a integral sobre S de dA igual a carga dividido por ε0. Ora, essa integral me desculpem, essa integral sobre S de dA vai ser simplesmente a própria área de uma esfera, certo? Então nós temos aqui que a integral de ds sobre dA vai ser a própria área, que no caso da área de uma esfera é igual a 4πr². Então agora nós estamos muito próximos de conseguir resolver, finalizar nossa resolução da lei de Gauss e encontrar o valor do campo elétrico gerado por uma carga pontual. Eu vou mover isso um pouco para cá para me dar mais espaço, certo? Então finalmente nós vamos poder escrever aqui que E vezes 4πr² é igual a Q sobre ε0, e agora um simples arranjo desses termos, isolando esse campo elétrico, nós temos então módulo do campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4πε0 vezes a carga dividido pelo raio ao quadrado. Notem que esse é exatamente o módulo fornecido pela lei de Coulomb, né? Então nós de uma forma mais fundamental, nós derivamos essa expressão, ela não foi obtida de forma empírica, experimental, né? Mas notem que ela casa perfeitamente, né? E é importante, como estamos tratando de uma grandeza vetorial, lembrem que sempre é importante eu colocar esse caráter vetorial, e para isso então eu coloco o versor R. Para concluir a nossa revisão sobre a lei de Gauss, nós vamos agora utilizar o teorema da divergência para escrevê-la na sua forma diferencial. O teorema da divergência relaciona a integral de superfície de uma certa função vetorial f escalar dA com a sua integral volumétrica do divergente dessa função, certo? Então vou reescrever aqui a nossa lei de Gauss na forma integral que estávamos vendo até então. Integral de superfície do campo elétrico E escalar dA é igual à carga contida dentro da superfície S, Q int, dividido por ε0, certo? Então, se vocês observarem o lado esquerdo da igualdade, esse integral S de E dA, ela tem a mesma estrutura que o lado esquerdo do teorema da divergência. Logo, nós podemos substituir essa integral de superfície de E escalar dA por uma integral volumétrica do divergente de E dV, certo? Qual a vantagem de fazer isso? Bom, nós precisamos avançar mais um ponto ainda, que é
enxergarmos que esta carga interna, nós podemos reescrevê-la como sendo a integral de volume de uma certa densidade de cargas ρ de R dV, certo? Então, eu vou substituir o lado direito da igualdade, essa carga interna, por essa expressão que é uma integral volumétrica. Escrevendo isso aqui embaixo, então, nós temos que integral volumétrica do divergente de E dV é igual à integral volumétrica de ρ de R dV dividido por ε0, que é uma constante, poderia inclusive sair da integral. Como ambos os lados estão integrados no volume V, né, nós podemos finalmente afirmar que o divergente de E é igual a essa densidade de cargas ρ dividido por ε0, certo? Esta é então a forma diferencial da lei de Gauss e uma das 4 equações de Maxwell, geralmente expressas nas suas formas diferenciais, ok?